Olá, eu sou a Erika Mendes, terceiro semestre de Desenho de Construção Civil, e hoje eu vou apresentar sobre estruturas metálicas. Vamos começar com o que é uma estrutura metálica. A estrutura metálica é um sistema construtivo industrializado. É um tipo de estrutura totalmente feita em aço. Ou seja, a estrutura metálica, ela já chega no canteiro de obra pronto para montagem, diferente da estrutura de concreto armado. É formada por ferro e carbono. São um dos materiais que são utilizados na sua fabricação, né? Ela pode ser utilizada na execução de pilares, vigas, treliças, pergolados, entre outros. Aqui uma imagem mostrando uma estrutura metálica ainda em andamento. Execução da estrutura metálica. Consiste na fixação das peças. O processo pode ser de solda ou uso de parafusos. Isso depende muito do tamanho e do modelo das peças. Pode ser soldado ou parafusado. Ela necessita de equipamentos de içamento, como gruas e mão de obra especializada. Em obras de pequeno porte, ela não necessita de equipamentos como a grua, mas ela necessita sim da mão de obra especializada, né, para ter uma obra mais segura e bem executada. Aqui uma imagem de uma estrutura metálica que foi feita com grua. Antes de ser iniciado a sua execução, é preciso checar se as estacas, vigas, baldrames e sapatas, que são os elementos das fundações, se elas estão prontas, porque não tem como executar a estrutura metálica se as fundações não estiverem prontas ainda. E é preciso checar também na entrega das peças no canteiro de obras. Quando elas chegam no canteiro de obras, é preciso checar para ver se não tem nenhuma diferença, se não tem nenhuma peça errada, porque isso pode interferir muito e pode atrasar muito o tempo da obra. Existem alguns sistemas construtivos que é necessário usar o cimbramento por um determinado período. Na estrutura metálica não é necessário isso, porque a sua execução ela não vai concreto armado e nem outro tipo de material. É somente as peças e o processo de soldagem ou a parafusagem. Porém, elas precisam ficar ligadas em suas posições definitivas para que não haja nenhum escape, para que não haja acontecer de cair as suas peças. Vantagens da estrutura metálica. Ela tem como vantagem a resistência, que ela pode ser até mais resistente do que outros tipos de estrutura. Curto prazo, pois ela não precisa de espera como uma estrutura de concreto armado, que precisa esperar o cimento hidratar e tal. Economia de material, pois ela não utiliza outros materiais além das peças de aço. A maior área útil, por ela não precisar de tanto revestimento assim como uma estrutura de concreto armado, a não ser que a pessoa mesmo queira. Mas existem pinturas especiais e outros tipos de proteções também que podem revestir e podem proteger a estrutura, que aí não precisa de argamassa, enfim. E a preservação do meio ambiente, pois ela não gera muitos resíduos, ela utiliza menos água, reduz a emissão de poluição e, além disso, a obra é finalizada em menos tempo do que uma obra de concreto armado. O processo também acaba gerando economia de água, luz e resíduos no canteiro de obra, por ela ser somente as peças de aço. Mas é preciso cuidar, tratar da estrutura também. Ela precisa receber cuidados, manutenções, para que não haja corrosão, para que ela não acabe se desgastando com o tempo. Desvantagens da estrutura metálica. Ela necessita sim da mão de obra especializada, porque não tem como executar ela sem a ajuda de profissionais, de pessoas que têm experiência em executar esse tipo de estrutura. Se não for aplicados devidos materiais
nas manutenções que são necessárias, pode ocorrer de aparecer ferrugem, ela se corroer, entre as outras coisas que podem acontecer. Maior controle de incêndio, dificuldade de transporte e vulnerável a eventos da natureza. Ela pode ser dificultada no transporte por ser, dependendo do tamanho da obra também, do tamanho das peças, pode ocorrer dificuldades por conta do tamanho das peças. Às vezes é difícil de encontrar um transporte para levar ela da fábrica até o canteiro de obras e por isso tem essa desvantagem. E é vulnerável a eventos da natureza por ocorrer chuva, ventanias, essas coisas que podem acabar estragando, mas se não houver as manutenções que são necessárias nesse tipo de estrutura. Aqui uma imagem. Vamos para o próximo. Aqui são imagens de casas finalizadas com estrutura metálica. Agora vamos para o steel frame. O que é o steel frame? É um sistema construtivo industrializado. É um modo de construção a seco com aço galvanizado. Esse tipo de aço ele passa por um processo chamado galvanização, que cria um revestimento sobre a peça e essa substância evita a corrosão e dá mais segurança às obras que serão feitas, né? Que são mais utilizadas em casas. Dispensa o uso de tijolo, cimento e concreto. Assim, é bem parecida com a estrutura metálica. O fechamento pode ser feito por placas cimentícias, madeira, drywall, painéis de alumínio, etc. Na sua estrutura contém o fechamento externo, que são utilizadas as placas, os isolantes termoacústicos e os fechamentos internos. A execução do steel frame. A primeira etapa é a fundação, que mais utilizada é a radier. A fundação radier, ela pode ser utilizada em vários tipos de solo, vários tipos de terreno. Mas para esse tipo de estrutura é mais utilizado mesmo a fundação radier. Logo após a fundação radier é executada a estrutura steel frame, que aqui tem a imagem como seria a estrutura e a fundação. Logo após é colocado os painéis, que aí fica a critério da pessoa escolher o tipo do painel. Na parte interna são aplicados chapas de gesso, massa niveladora, gesso acartonado, fita e outros tipos de acabamento também. A estrutura do steel frame. Para garantir o isolamento acústico e o conforto térmico, são utilizados encheios de lã mineral ou PET, e pode ser também lã de vidro. Aqui tem uma imagem que detalha bem a sua estrutura. E pode ser também utilizada a placa OSB, que também é muito recomendado. Esse tipo de estrutura, ele é mais recomendado para residências de um pavimento só, que seria o térreo. Mas, em caso de residências com mais de um pavimento, de 2 pavimentos, 3, as lajes, elas são separadas com lajes leves, de aço galvanizado, revestido por madeira ou placa cimentícia, que mais tem que ser lajes leves por ser uma estrutura metálica. Vantagens do steel frame. Sua vantagem é a sustentabilidade, porque ele não gera resíduo nenhum, é só os materiais que estão indo ali, não gera resíduo, não vai água, areia, nenhum tipo de material, a não ser os revestimentos e as placas. Muito rápido, o melhor isolamento térmico vai dentro da estrutura, diferente dos outros tipos de sistemas construtivos. Precisão na execução, que o material que foi determinado pelo projetista, pelo engenheiro, enfim,
vai ser utilizado ali e vai ser muito difícil faltar material e outras coisas que vão na obra. Reduz o peso da estrutura por ser metálico, por ser de aço galvanizado, e ganha espaço na área interna. Desvantagens: pouca obra especializada. Esse tipo de estrutura ele é muito conhecido nos Estados Unidos, ele é muito utilizado lá, mas aqui no Brasil ele não é tão utilizado assim. Ele vem chegando agora, as pessoas estão começando a conhecer agora, então por isso são poucas pessoas que trabalham com esse tipo de mão de obra. Outra desvantagem é a limitação de andares, que é no máximo até 4 andares, 4 pavimentos, por ser uma estrutura leve, então ela não aguenta tanto peso assim, como uma estrutura de concreto armado, que pode ser muitos pavimentos. E desconhecido da população, como eu já havia falado, poucas pessoas têm o conhecimento dessa estrutura, ele vem chegando no Brasil há pouco tempo, então não são muitas pessoas que têm esse conhecimento. Aqui umas imagens, residência de steel frame, uma sendo executada ainda e outra ali já pronta. Muito bonito. E foi isso minha apresentação. Espero que tenham gostado e obrigado pela atenção.